de novo. Há bocadinho com a excitação de ver o filme, não disse tudo o que tinha dito. Este processo deste seminário começou também por causa da exposição retrospectiva de Jaime Fernandes, que está no Centro de Arte ao vivo em São João da Madeira até 17 de abril. Os desenhos foram conservados aqui, restaurados e conservados aqui, precisamente por causa dessa exposição. Gostava também de agradecer bastante aos participantes que vão hoje apresentar comunicações e também à Cinemateca Portuguesa, do Arquivo Nacional das Imagens e Monumentos, que nos cederam as duas cópias digitais restauradas. Nós vamos ver depois aqui, e como vocês viram, já tiveram a oportunidade de ver, são cópias extraordinárias. Vamos agora passar para a primeira apresentação, a apresentação de Joana Guerreiro, que é conservadora restauradora, aqui no Centro de Conservação e Restauro da Escola das Artes, é também professora da Escola das Artes, está a fazer um doutoramento em Estudos de Conservação e Restauro sobre arte bruta, em que um dos elementos de estudo é o Jaime Fernandes, e foi ela uma das responsáveis pela conservação e restauro dos desenhos do Jaime. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Espero que isto. Antes de começar, eu também da continuação do que a Daniela estava a dizer, este trabalho nasceu então da colaboração e protocolo que a Escola das Artes tem com o Centro de Arte Oliva. Temos colaborado em intervenções mais focadas nas duas coleções que estão em depósito no Centro de Arte Oliva e a diretora do Centro de Arte, Andrea Magalhães, desafiou-nos para esta aventura, assim, um bocadinho bastante aventura, assim, num tempo apertado, para colaborarmos na conservação de um conjunto de desenhos de Jaime Fernandes. Foi um desafio grande, porque não foi uma intervenção, ou seja, as intervenções são únicas e têm características particulares. Esta tinha características, se calhar, ainda mais particulares, até porque não são obras com que nós não costumamos trabalhar muito com estas obras, foi uma experiência nova para nós. E antes de começar a minha apresentação, também quero só dizer que eu estou aqui a fazer a apresentação, mas os trabalhos do Centro de Conservação e Restauro são, no mínimo, feitos sempre nas 6 mãos, que são a diretora do Centro, a Carla Felizardo, a Cristina Navarro, que é a companhia pela oficina, e eu. Depois também quero dizer que neste trabalho do Jaime colaborou o professor Camarneiro na parte de um estudo analítico que nós fizemos aos desenhos, que depois explico um bocadinho mais à frente o que é que isso tratou. E agora, se pudesse. Os desenhos que estão presentes então na exposição, que eu deixo já o convite que ainda não visitou para visitar. Passaram cá 45 desenhos dessa exposição. A maioria deles de proveniência particular, fazem parte particulares, não estão em museus. E 2 que fazem parte da coleção de São Silvestre, está em depósito no Centro de Arte Oliva em São João da Madeira. Então agora já posso começar a dizer aqui este título, Mover como um Retrato, porque remete para uma daquelas frases, poemas do Jaime Fernandes, que acabámos até de ver no filme,
que morrereis como estes retratos. É isso que o Jaime deixou escrito. E, no fundo, nós quando estamos a conservar, e se calhar quando vemos este filme, estamos sempre a tentar contrariar esta morte, não é? Estamos sempre a tentar encontrar uma forma de criar memórias novas e construir narrativas novas e de ir eternizando esta memória. A conservação acaba por funcionar num plano mais teórico, neste sentido, mas também num plano efetivamente muito prático, porque nós, no fundo, sem negar que as coisas não duram para sempre, tentamos dar-lhes mais algum tempo de vida. E, no fundo, estamos, se calhar, aqui os todos a tentar contrariar o Jaime nesta frase de morrer como um retrato. Falando dos desenhos, em particular, como eu disse, vieram para cá 45 desenhos, que são estes aqui, posso mostrar. Estes desenhos, ao não estarem expostos em museus e não estarem guardados como obras de arte, se calhar é uma das suas características mais particulares e que teve muita influência em todo o processo, em tudo aquilo que foi definido também na intervenção. Ou seja, estes desenhos, foi fácil perceber isso quando os recebemos, não estavam guardados como objetos artísticos. Estavam, na sua maioria, guardados por pessoas que os herdaram de familiares, na maioria de pessoas que trabalhavam no hospital, e com uma clara relação de afeto com estas obras, mas não enquanto obras de arte, mas pela figura do Jaime Fernandes. E toda essa relação com os desenhos também foi muito importante para nós, para estabelecer a forma como realizamos a intervenção e também a forma como pensamos que eles deveriam estar expostos. A intervenção passou um bocadinho por estas fases, avaliar o estado de conservação, porque nós fazemos sempre, eu vou dar aqui uma grande coisa de teoria sobre conservação de estados, só para fazer assim um apanhado muito geral. Avaliar o estado de conservação, fizemos uma análise material para recriar um bocadinho e depois a intervenção propriamente dita. Em relação ao estado de conservação dos desenhos, os principais problemas com que nos deparamos estavam relacionados com os acondicionamentos das obras, particularmente porque como eles também não estavam expostos, não estavam guardados como obras de arte, isso também teve, se calhar, vantagens da sua conservação, mas também algumas desvantagens. Estes acondicionamentos indevidos, principalmente quando estamos a falar de papel, contribuem muito para a acidificação dos suportes e essa acidificação tem consequências também na preservação das obras ao longo do tempo. Estava até a poder comentar com a Cádia enquanto estávamos a ver o filme esta questão da perda de material. É muito curioso notar que a maioria das perdas de materiais, das lacunas no material que nós encontramos nos desenhos quando os recebemos, são as mesmas que nós vemos no filme. Isso também é um dado curioso e também é algo que influi na forma como nós definimos a intervenção que realizamos. Por último, esta questão das intervenções anteriores, e quando refiro aqui intervenções anteriores, quero tanto referir a intervenções num âmbito completamente distante do restauro, que foram realizadas nos desenhos não sei muito bem porquê, não consegui perceber muito bem porquê, mas se calhar outras vezes, então alguns já chegaram a estar expostos numa exposição que foi realizada na Gulbenkian. E intervenções anteriores de restauro também há alguns desenhos. Encontramos estas duas situações distintas. Aqui aproveito para vos mostrar só para terem uma ideia de como é que nós recebemos os desenhos. Ali na primeira, do lado esquerdo, eu não sei se se recordam agora no filme apareceu aquele desenho, aquelas perdas de materiais são exatamente a mesma. O verso do desenho tem anotações que os médicos, terapeutas do
Jaime, eu escrevendo atrás de alguns desenhos sobre a identificação que ele fazia das personagens que estavam representadas, que é algo que encontramos em alguns desenhos. Muitos também tinham aqueles fitas adesivos, restos de adesivos e colas que estavam a danificar os suportes, e depois no lado direito um exemplo de um mau acondicionamento. Aquele desenho estava emoldurado, com muitos cartões também no verso, que tinham muitos fungos, que estavam já a danificar o suporte de papel original e também ocultavam aquela frase que podem ver na imagem inferior, que é uma frase escrita pelo Jaime. Aqui outro exemplo, os dois desenhos da esquerda, como outros que depois verão mais à frente, estavam colados sobre os suportes de cartão muito rijo. É um cartão semi-rijo que adulterava completamente a natureza e a fragilidade do papel original, em primeiro lugar. E em segundo lugar, são cartões com muita acidez e que foram aplicados também com colas de fraca qualidade, que estavam a criar muitos fungos nos suportes originais. Ali o desenho mais à direita é um exemplo do verso com uma superfície extremamente acidificada, está muito amarelada. E isso nós também temos o pH, etc., para perceber essas condições todas. Aqui é um bocadinho uma forma muito sintética o que é que nós fizemos na análise material. Fizemos, ou seja, portanto, só para contextualizar, nós quisemos aproveitar a oportunidade única de aceder a estes desenhos, porque sendo a maioria deles de particulares, isto foi de facto uma oportunidade única para ter os desenhos. Então, com o consentimento dos proprietários, nós fizemos algumas análises aos desenhos. Num compromisso de não realizar nada sobre os desenhos que provocasse algum dano e que implicasse recolha de material. Então fizemos os registros microscópicos para tentar perceber um bocadinho a construção das próprias tramas, a forma como o Jaime desenhava, e fizemos análises, fizemos Raman e FETIR. O Raman é uma técnica que nos permite tentar identificar os corantes das tintas, mas não implica recolha de amostras. Para esta análise dessa logística toda foi também fundamental a colaboração da Faculdade de Física da Universidade do Porto, que gentilmente nos cedeu equipamento para nós tivemos que levar lá alguns desenhos para conseguir fazer esta análise. O FETIR ajuda-nos a identificar outros materiais, mas já implica recolha de amostras. Então nós fizemos apenas análise FETIR em alguns elementos que estavam destacados do suporte, ou seja, sem nunca danificar o desenho, porque também foi esse compromisso que nós assumimos com os proprietários. Aqui um exemplo destes registros que nós fizemos com microscopia, com Dinolight, para fazer uma fotografia de alta resolução no fundo, para tentar identificar e compreender um bocadinho de como é que o Jaime construía estas tramas. E aqui estas misturas de cores, que às vezes quando estamos a olhar assim para os desenhos nem identificamos muito bem quais são as cores todas, e assim estes registros permitem-nos identificar. E aqui outro exemplo em que conseguimos ver que, para além também das canetas, o Jaime utilizou outros materiais, que é algo também importante em toda a história dele. Só para perceberem um bocadinho como estes registros que nós conseguimos com o Raman e com o FETIR, eles dão-nos estes espectros. Estes espectros nós realizamos nas diferentes cores, e com estes espectros nós conseguimos depois, num estudo, entre aspas, porque não é, esse é o trabalho do professor Nuno Camarneiro, que esta parte não domino, nós conseguimos, através de comparação, e neste caso, qual era assim, o objetivo principal? Nós sabíamos, até um bocadinho de senso comum, que a partir do Jaime utilizaria as canetas Bic.
não só pelas cores que surgem repetidamente nos desenhos, as cores de caneta, mas também porque a entrada das canetas da esferográfica e as Bic foram das primeiras em Portugal, curiosamente deu-se poucos anos, foi na década de 1950. Isso foi, o Jaime desenhou estes desenhos na década seguinte, ou seja, era um material à época bastante recente. Então nós quisemos tentar perceber, já que tínhamos esta oportunidade única de aceder aos desenhos, se de alguma forma conseguiríamos, através da análise e identificação destes corantes, criar uma ligação direta com as canetas Bic. Creio que conseguimos encontrar resultados positivos e que atempadamente depois poderão ser... Isto ainda requer todo um estudo, não é? Ainda foi tudo muito recente, mas através da comparação até com publicações da área forense, que é onde existe muito estudos das canetas e das características das canetas, nós conseguimos estabelecer identificar os mesmos corantes das canetas Bic. Ou seja, cumprimos um dos nossos objetivos. A outra parte foi também identificar outros materiais que estavam presentes nas obras, e daí também fizemos a análise FTIR, e perceber, além das canetas esferográficas, que o Jaime também utilizou materiais comumente associados às obras de arte, como pastéis, aguarelas, etc. Esta parte da analítica, eu acho que é importante, às vezes pode parecer assim um bocadinho, mas já se calhar os médicos ou as pessoas que conviveram à época conseguem dizer quais eram as canetas, etc. Mas nós achamos que, ao ter esta oportunidade de fazer uma recolha de informação sobre as obras de Jaime, tentamos recolher o máximo de informação possível para também conhecer a obra dele numa perspectiva maior profundidade, e daí de realizarmos este estudo. A intervenção propriamente dita nos desenhos foi assim, de uma forma muito sucinta. Realizou-se nestas diferentes fases. Uma limpeza mecânica, que é aquilo que nós fazemos inicialmente em todas as obras. A questão da desacidificação dos suportes, porque era aquilo que estava a danificar os desenhos em maior profundidade. Remoção de intervenções anteriores que foram realizadas com materiais... Temos duas coisas: intervenções que foram realizadas com materiais que não são os mais adequados, e intervenções que nós consideramos que não eram as mais adequadas, e daí optamos pela sua remoção. Um reforço estrutural dos suportes. Alguns dos suportes estavam muito frágeis, então nós optamos por realizar um reforço que foi pontual ou total. E o acondicionamento em materiais livres de ácidos para os desenhos poderem estar expostos, como estão hoje em dia, no Centro de Arte Oliva. Deixo-me só aqui uma imagem deste processo de desacidificação, que é realizado numa mesa de baixa pressão. Nós preparamos uma solução com hidróxido de cálcio e vamos repetidamente, com o apoio de papel mata-borrão. Os desenhos passaram por esta lavagem, entre aspas, durante várias vezes, e ali vocês conseguem ver do lado direito um bocadinho daquilo que os desenhos iam libertando, para terem uma ideia deste processo de limpeza, que é um bocadinho longo e demorado. Ao fazer esta desacidificação, e no equipamento que nós realizamos, também podemos simultaneamente ir planificando os desenhos, que era outro dos problemas graves que eles tinham, muitos vincos e deformações. Estas três imagens são de três desenhos que no verso têm apontamentos como aqueles que eu referi anteriormente, por isso é que eu decidi colocar aqui que os terapeutas, médicos, etc., do Jaime iam escrevendo e anotando, e são muito curiosos. É impossível não criarmos quase uma ligação. Nós podemos até começar a mexer nos desenhos e o Jaime não dizer nada, mas passado 3 ou 4 dias já estamos completamente envolvidos com todo este universo do Jaime. Por exemplo, o desenho do meio diz: este é o meu cão. Tem assim umas coisinhas, outros identificam membros da família, etc. Tem aqui
este exemplo daquele desenho que eu mostrei inicialmente, que estava com acondicionamento bastante deficitário. Este é o desenho do processo depois de intervenção, e depois tem ali um pormenor que também encontramos em vários dos desenhos, que era esta costura com linhas de elementos. Existem alguns desenhos com o nariz que está cozido e sobreposto, outros com as orelhas, mas nestes rostos que o Jaime desenhava, percebemos que era algo que também se repetia com alguma frequência. A seguir, este desenho que também curiosamente aparece no filme já com aquela lacuna ali no lado direito, já vinha com uma intervenção anterior. Foi possível compreender que esta intervenção tinha sido realizada com material de restauro, com papel japonês, mas era um papel que era muito, muito grosso, era muito mais grosso que o papel do desenho original, e nós pareceu-nos que não era o melhor material e tornava um bocadinho instável aquela intervenção. E também tinha um impacto, era extremamente amarelo, tinha assim um impacto muito grande na leitura do desenho. Então nós optamos por remover esse papel, colocamos um reforço, que é a imagem que vem ali na direita, um reforço assim, num tom mais perto do papel base do suporte original do desenho, e depois colocamos um reforço total no verso do desenho. Estes reforços totais que nós colocamos nos desenhos, colocamos em alguns, como estes dois casos, são papéis japoneses que são utilizados em conservação e que são extremamente resistentes, mas muito, muito finos, ou seja, eles não interferem minimamente na leitura da obra. Até muitas vezes em arquivo, etc., são usados sobre os textos, etc., porque protegem as obras, mas não impedem a sua leitura. Eu coloquei estes dois desenhos porque um já tinha sofrido uma intervenção de conservação e restauro, que é o desenho da esquerda, e o outro vinha colado num cartão muito, muito rijo e com muitos fungos, que estava a danificar a obra. Foi por isso que nós optamos por remover esse cartão. Quando removemos o cartão do desenho da direita, percebemos que, como muitos desenhos do Jaime, o desenho tinha sido feito sobre um papel reaproveitado do hospital. Muitos dos desenhos remetem para estas folhas de movimento de entrada e saída de doentes, folhas de consumo de tabaco, etc. E do nosso ponto de vista, não fazia sentido estar a ocultar, mesmo estando no verso, estar a ocultar esses papéis que no fundo também fazem parte desta história toda do Jaime e do contexto onde ele realizou os desenhos. No desenho da esquerda, que também já tinha sofrido uma intervenção de restauro, optaram por colocar um reforço total com papel japonês, mas colocaram um papel extremamente grosso que não permitia o acesso ao reverso da obra. Então nós optamos também por retirar esse papel e colocar nos dois um reforço total, mas que nos permite aceder ao verso da obra e manter sempre presente esta relação dos desenhos com o sítio onde eles foram realizados, que nos parece muito importante. Durante a intervenção, este foi o momento mais giro de todos, ao remover o cartão do verso, como podem perceber ali naquelas imagens, apareceu-nos um texto que não tínhamos noção que íamos encontrar, todo escrito pelo Jaime no verso do desenho. Este foi um trabalho muito moroso, porque tivemos que retirar o cartão assim com uma espátula, milímetro a milímetro, milímetro a milímetro, mas foi muito gratificante chegar ao fim e conseguir perceber que tínhamos ali um texto que ninguém conhecia, ainda bem conservado. Nota-se que as letras têm assim um ar meio desbotado, não é? Porque são resíduos dos adesivos que estavam nos cartões que foram colados sobre o texto para
ajudar a preservar este texto, nós optamos também por colocar um reforço total sobre o texto, mas que permite aceder ao texto sem qualquer problema. Esta forma de... Este acesso aos versos das obras também teve uma implicação muito grande na forma como nós optamos por acondicionar os desenhos para a exposição. Ou seja, os desenhos estão emoldurados, alguns ficaram com a parte do verso, também se pode aceder na própria visita, ou seja, estão expostos com frente e verso acessível, e os outros onde só temos a parte da frente. É sempre possível, quando desemoldurarem as obras, levantarem os papéis originais e acederem ao verso para poderem ver qual é o papel onde a obra foi realizada. E agora vou-vos passar aqui, espero eu conseguir, só um pequenino filme realizado pelos nossos colegas do CCD sobre este processo todo de intervenção. Foi todo assim um processo longo, demorado, feito com muito cuidado, que é a remoção destes cartões espessos que estavam sobre o verso, que no fundo, como tinham também estavam colados de uma forma muito irregular, muitas das deformações do papel original dos desenhos surgiam deste problema deles estarem colados nestes suportes. Foi por isso também que nós optamos pela sua remoção. Que são os processos destas limpezas mecânicas com diferentes tipos de borrachas. E aqui dá para perceber também, é uma mesa de luz que nos permite ver que alguns papéis também têm a marca d'água. E é curioso que muitos dos desenhos que nós vemos aqui acabamos de os ver no filme. É aqui a aplicação então de um reforço do total, porque muitos desenhos tinham pequenos rasgões, vários rasgões, são papéis extremamente finos e que rasgam com muita facilidade, e este reforço ajuda na sua preservação no futuro. Este é um desenho que também tem elementos com costuras. E aqui dá para perceber um bocadinho a ideia dos acondicionamentos. Estes desenhos, que também têm textos no verso, foram todos expostos, estão todos expostos frente e verso. Foi uma aventura esta fixação destes desenhos, porque eles têm palavra, têm texto até aos limites da folha. Então, para os conseguirmos fixar frente e verso sem danificar os desenhos, sem tapar nenhum elemento do texto, foi bastante desafiante. Que são estes quatro desenhos. Tem, para além daquele que tinha um texto que não conhecíamos, que foi uma surpresa, estes 4 também têm todos textos do Jaime no verso. Aqui dá para perceber aquilo que eu me estava a referir há bocadinho, os desenhos só ficaram suspensos nos suportes livres de ácido, onde depois foram introduzidas as molduras, na parte superior, porque assim, além de ser possível levantar o desenho e aceder ao verso e ver as folhas, também nos pareceu mais que faz mais sentido mesmo. São papéis extremamente frágeis e muito fininhos, e estar a colocá-los todos, no fundo, presos a um suporte, iria um bocadinho contra a própria natureza do papel onde o Jaime desenhou. Ou seja, nós quisemos que os papéis, mesmo que agora vão visitar a exposição e vejam o papel um bocadinho solto dentro da moldura, para nós fez mais sentido isso do que aprisionar o papel num suporte. No fundo é isso. As conclusões deste trabalho, assim de uma forma geral e muito sucinta: a obra é a obra e a sua circunstância, a singularidade e a contingência dos materiais reflete a autoria.
No fundo, nós podemos estar sempre a discutir o lado mais intangível da arte, o lado tangível e o imaterial, etc. Mas é muito curioso perceber como na obra de Jaime, apesar de existir todo um mundo que está para além daquilo que é a matéria reflete de facto todo o seu contexto. São materiais frágeis e simples, que se calhar, como o próprio Jaime, frágil e simples, são materiais que remetem para um determinado contexto, para um determinado lugar. Há uma relação sempre... É tão presente e tão constante esta relação da matéria e da obra que acho que o próprio material ganha uma poética muito grande neste contexto. Antes do museu esteve o afeto e o fascínio, foi esse o primeiro gesto de conservação. É muito importante salientar, creio eu, na obra do Jaime, o papel de todas as pessoas que de alguma forma, direta ou indiretamente, lidaram com ele e que fizeram questão de, ao longo do tempo, preservar estes desenhos, sem essa conotação de obra de arte. E acho que esse é o primeiro gesto da conservação, e também foi por isso que durante esta intervenção nós optamos por não colocar materiais nas obras que anulassem essa passagem do tempo, ou seja, nós poderíamos ter preenchido zonas de lacuna, podíamos ter reintegrado com cor as zonas em que já não existiam esses elementos, mas pareceu-nos mais correto deixar que o ar do tempo permanecesse nas obras e na forma como elas foram preservadas e nessa inexistência de um pensamento da obra de arte quando as pessoas tratavam e guardavam dos desenhos do Jaime. Então optamos por deixar essas marcas do tempo presentes nos desenhos, não quisemos anular esses elementos. Depois, das canetas Bic aos guaches e pastéis, do artista bruto ao artista, como eu referi há bocado, e através da analítica, é perceptível olhar para os desenhos. O Jaime começou por desenhar com as canetas Bic, mas também dá para perceber que existiu um incentivo do próprio hospital para ele fazer os seus desenhos, porque lhe forneceram materiais diferentes para ele continuar a criar as suas obras. Depois, por fim, Jaime, o precursor, pensar com o que está à mão. Eu acho interessante pensar nesta perspectiva da originalidade de Jaime, porque, como eu disse há pouco, o Jaime utilizou um material, acima de todas, canetas esferográficas, que para nós hoje em dia é um material muito comum, mas a seu tempo não deixava de ser um material bastante recente, ou seja, ele foi de certa forma, esteve na vanguarda da sua criação artística. E por outro lado, também acho muito interessante pensar que o Jaime foi um precursor nestas questões. Nós agora hoje em dia vemos muitos artistas e como a arte tenta refletir estas questões da sustentabilidade e do meio, etc. E como há muita reutilização de materiais. E se calhar, sem pensar diretamente nessas questões, o Jaime acabou também por ser um precursor nessas opções, nessas escolhas dos materiais que ele utilizou para realizar as suas obras, e também por isso acho que é um artista que pode ser um grande exemplo até para serviços educativos e para crianças, para explicar este mundo todo da arte, porque o Jaime utilizou maioritariamente materiais reaproveitados. Aqui, por último, o conservador e a curadoria, porque durante este trabalho, como em outros, também dá para uma pessoa... Se calhar os conservadores não estão muito tradicionalmente presentes no ato da curadoria e no pensamento da exposição, mas neste caso, a forma como nós pensamos a intervenção e os métodos que nós escolhemos para acondicionar os desenhos estão diretamente relacionados com depois a leitura que a própria exposição tem. E foi muito interessante e muito bom perceber que mesmo o Centro de Arte Oliva e a curadora da exposição, Andreia Magalhães,
estão extremamente abertos ao nosso pensamento, àquilo que nós achamos sobre a leitura das obras, para depois essa mensagem também, de uma forma se calhar bastante discreta, como nós queremos que seja o nosso trabalho, esteja presente esteja presente quando as pessoas vão visitar as exposições. E para terminar, acho que enquanto os desenhos de Jaime tiveram no Centro de Conservação e Restauro, foi fácil perceber que de facto há ouro em todo lado. Obrigada. Temos tempo para uma pergunta, se alguém quiser, tem alguma curiosidade rápida. Sim. Gostei muito de ouvir e é muito gratificante saber que existem estas oficinas ligadas ao mundo da arte, por um lado para perceber que há um lado oficinal sempre na arte, e depois também para afastar qualquer ilusão de que o restauro, o trabalho sobre obras danificadas, pretende devolver à obra aquilo que ela não tem. Sim. Isso é muito importante. Sim, sim. Por um lado é uma coisa de humildade, de modéstia, mas por outro lado tem a ver com a compreender a passagem do tempo, por um lado, os efeitos que a passagem do tempo tem na obra. Sim, que também fazem parte da história e até da tem obra. Consequências estéticas, como nós sabemos. Sim, sim. Aquele desenho que tem a parte ratada ou dentada, parece um rasgãozinho, sim. Fica com ar extremamente mais poderoso e até comovente, sem aquela parte. Sabemos como os homens no Ocidente gostam de coisas arruinadas, mas esta ruína provocada pelos maus tratos involuntários, pela ignorância, tem mesmo de ser preservados. Tem que se destruir esse trabalho mal feito para preservar a natureza da coisa, não mentindo, não introduzindo falsidade sobre justamente o que é que acontece a um papel, que é um material frágil. É um material muito frágil. Sim. Obrigada. Obrigada.